O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Você que sabe, louve a Deus. Ao Rei eterno e imortal, invisível, magial, a Ele ministramos o louvor. Mais uma vez, ao único que é digno de receber. Esse coral pode ficar melhor. A honra e a glória, a força e o poder. Declare a Ele nessa manhã. Ao Rei eterno e imortal, invisível, magial, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Seu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo o nosso ser. Mais uma vez nós coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Seu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo o nosso ser. Somente as vozes vão declarar nesta manhã. Coroamos. Declare a Ele. Você pode levantar as mãos e dizer isso para Ele? Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Seu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo o nosso ser. Nós nesta manhã dizemos para Ele, cantamos assim: coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Oh, dizemos sim, adoramos o Seu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Nós consagramos sim, consagramos. Se isso é uma verdade, você pode levantar as mãos e dizer para Ele: consagramos todo o nosso ser a Ti. Você pode adorá-lo mais uma vez, tributar a Ele a honra, a glória, o louvor. Ele é digno, Ele é digno. Ele tem prazer de se manifestar no nosso meio, amém, igreja? Nesta hora já estaremos dividindo as classes, os adultos aqui no templo, JVC, tem um professor te esperando ali atrás,
tá? Interligados Kids lá em cima. E aos batizandos desta manhã, tá? Tem um café especial para todos os batizandos, tá? Os irmãos que estarão se batizando, lá se dirigir lá para o andar de cima também, terão um café especial com o pastor. Eu pediria, tá? Todos aqueles que não estão envolvidos no batismo, para se assentar ou ir para as suas classes, tá? Antes do batismo, nossa aula normal, início de trimestre, então todos que não estão envolvidos, sentados nas suas classes, tá? Para nos ajudar em nome de Jesus. Pediria aos que estão no templo para tomar os bancos da frente, por favor. Nos ajude aí chegando para os bancos da frente. Vamos lá, um minutinho para os irmãos que estão mais na parte de trás, para chegarem mais à frente. Vamos ajuntar as brasas. Vamos lá, por favor. Fica mais fácil para o professor. Quem chegar posteriormente, é isso? Ele toma os últimos bancos. Nos ajude aí em nome de Jesus. Tem alguns irmãos lá atrás. Eu gostaria que chegasse para os bancos da frente. Sara, seu pai, sua mãe, por favor, nos ajude. Chegue para frente. As irmãzinhas estão lá atrás, ó. Chegue mais para frente, em nome de Jesus. Irmãs do Paulo, por favor. Vamos unir as brasas. Amém? Muito obrigado aí pela ajuda de vocês. Vamos receber com uma salva de palmas nosso professor, pastor Evandro. Você pode aplaudir a Deus pela vida dele. A lição de número 2, você que ainda não tem revista, temos revista lá atrás, temos o livro de apoio, tá? Ainda temos revistas para vender. Glória a Deus. Aí. Queridos, a paz de Cristo, amém? Eu pediria, por gentileza, para você abrir na segunda lição. Você que não tem a revista, senta ao lado de quem tem, tá? A lição de número 2 já está na tela. Fala sobre a singularidade do novo nascimento. Eu procurei ser bem objetivo, tá? Visto que hoje nós temos também o batismo, né? Nós temos a festa das águas. Eu acho que eu estou enrolado aqui, mas você. Bem, vocês acharam aí, né? Fácil, lição de número 2. Todos vocês têm revista. Quem não tem, você pode adquirir lá atrás com o nosso amado irmão João, tá? A lição, o tema desse trimestre é ser um verdadeiro cristão, que tem como comentarista o nosso pastor presidente, que é o pastor Silas Malafaia. Quando a gente remete ao texto de Novo Nascimento, a nossa mente, ela nos direciona ao Evangelho de João, naquela conversa, que por sua vez foi uma conversa muito marcante, que o próprio Senhor Jesus teve com Nicodemos. E aí eu vou ler o texto, né? O texto que diz assim, acompanhe por mim, por favor, comigo, no Evangelho de João, capítulo 3, do verso 1 ao verso 8. Você pode abrir a sua Bíblia, por favor? Você pode colocar já no outro slide, Paulo? É isso. Temos a nossa programação da aula. Eu ia falar 1 hora e 30 minutos, mas como o horário ele já está um pouco avançado e nós temos o batismo, terminarei por volta daqui a 1 hora, mais ou menos, 50 minutos, 1 hora, tá? Serei breve. Que diz assim, Evangelho de João, capítulo 3, do verso 1 ao 8. E havia entre os fariseus um homem chamado Príncipe dos Judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus,
porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Olha a pergunta que ele fez: porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E aquele que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Eu queria pedir, tem muita conversa aí atrás, por favor, tá? Queria pedir aí, que eu estou ouvindo muita conversa aí atrás, tá? Por gentileza. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Bem, o texto áureo, né? Ele fala sobre nova criatura. 2 Coríntios 5,17, nós decoramos de cor esse versículo, que diz que, sim, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Esse é o propósito da lição. Fala sobre um novo nascimento, fala sobre como se remete ao novo nascimento, quais são os objetivos, né? O objetivo nosso é fazer uma análise introspectiva, ou seja, dentro de nós, não olhar o outro, é olharmos dentro de nós, tá? Com relação ao novo nascimento. Ou seja, é olharmos, nós temos parâmetros de medir se houve ou não um novo nascimento. Porque, como pastor? É quando eu sei que olhar no retrovisor, olhar para trás, é muito ruim. Porque quando nós olhamos para trás, parece que a gente quer ressuscitar alguma coisa que lá atrás ficou, mas isso nos tange como referência. Para isso é bom a gente olhar. Por quê? Porque quando olhamos para trás, acerca de um novo nascimento, nós vemos uma mudança, uma transformação que há sobre a nossa vida. O Evangelho, né? Aqui eu trouxe no primeiro slide, diz que o Evangelho ele não promete riqueza. O Evangelho promete salvação. O Evangelho ele promete salvação. Salvação para a nossa alma. E aí, querido, quando nós entramos nesse ciclo, então, primeiro, é fazer uma análise introspectiva. Segundo, é testificar da transformação. Isso é muito sério. Isso é muito sério. E terceiro, discorrer sobre os princípios que derrubam a doutrina reencarnacionista. Ou seja, nós temos que entender primeiro o que derruba essa, eu não vou dizer a tese, mas esse conceito que Deus determinou, que Jesus determinou sobre nossa vida, sobre a transformação, né? Nós temos que entender que a transformação é algo que vem de dentro para fora, tá? Nós temos que entender que a transformação ela vem de Deus. Então o homem por si só, pastor, ele consegue trazer uma transformação para a tua vida? Não. Quantas pessoas nós falamos, né? Falando assim, olha, vamos para a igreja, vamos buscar a presença de Deus. Deus tem algo diferente para a tua vida, para mudar a tua vida. Aí alguém já caiu nesse papo assim, não, deixa eu melhorar aqui fora primeiro para depois eu ir, né? Às vezes as pessoas vão falar, não, eu quero me consertar aqui fora para que depois eu vá. E aí você vê que essa pessoa ela nunca consegue, por quê? Porque na verdade só quem consegue transformar o homem, convencer o homem do pecado, nós vamos ver aqui, é o Espírito Santo.
E aí, Satanás ele fotografa essa resposta para quê? Para que essa pessoa ela jamais possa pisar na igreja. Porque o dia que ela pisar, a palavra ela vai como semente na vida dela. E meu irmão, se há alguma, eu posso dizer que algumas sementes podem falhar. Você pode plantar lá, né? Fala aí, tomate. Você pode plantar lá alface, qualquer coisa. Alguma coisa pode falhar, mas a palavra de Deus ela é uma semente, ela não falha. A palavra de Deus ela vai e ela não volta, ela volta já trazendo frutos. E o que eu acho interessante é que logo na palavra introdutória ele diz, né, que o Evangelho é o poder transformador que atua no íntimo de cada pessoa. O Evangelho é o poder transformador que atua no íntimo de cada pessoa. Sabemos que é uma obra do Espírito Santo, porém ele usa a palavra para ministrar arrependimento e a purificação dentro de cada um. E o Evangelho é a palavra de Deus. A palavra é a espada do Espírito. Se uma pessoa entrar para a igreja e não lê a Bíblia, ela não consegue trazer uma transformação na sua vida. Se a pessoa ela aceita Cristo, mas ela não lê a palavra, porque a palavra ela começa a nos testificar, ela começa a nos dar referências sobre aquilo que é certo e aquilo que é errado. Por isso que nós aguçamos a todos nós da igreja o quê? A ler a palavra de Deus, a ser uma pessoa esclarecida. E aí, quando eu falo ler, queridos, eu quero abrir uma aspa aqui, eu quero abrir uma aspa dizendo o seguinte: ler, não adianta você ler e tirar suas próprias conclusões acerca do Evangelho. E isso é muito sério também. Se você ler sem o auxílio de alguém e tirar suas próprias conclusões, pode criar-se uma heresia. Obrigado. E aí, pastor, então qual é o caminho? O caminho é o seguinte: quando eu conheço, eu leio e eu frequento a escola bíblica dominical para que ela possa tirar as minhas conclusões. Raramente, é para aguçar vocês, raramente eu vejo pessoas procurando pastores, professores, para tirar uma dúvida acerca da palavra de Deus. É raro. Isso choca, pastor, mas é raro. Eu queria que aguçasse vocês a leitura da palavra, para que você não fosse pego por doutrinas de heresias, e você fosse uma pessoa que você é instruída e alicerçada na palavra, para que você possa ter bagagem para compreender acerca do propósito de Deus na tua vida e acerca daqueles que falam com você sobre aquilo que vem contra a palavra de Deus. É isso. Está claro isso, gente? Então, o Evangelho, né, ele é o poder transformador que atua no íntimo de cada pessoa. Ele age de maneira individual. Não é coletivo, tá? Ele age de maneira individual. O Evangelho, ele traz para nós nós somos tratados de muita maneira de modo coletivo, né? O governo, quando ele investe na saúde, né? Pela fé, ele investe na saúde, ele investe de modo coletivo, todos são beneficiados. O governo, quando investe na educação, investe de modo coletivo, porque todos são beneficiados. Mas o reino de Deus é diferente. Olha, o reino de Deus é diferente. O reino de Deus, ele não trata coletivo, ele trata individual. Meu Deus, isso é um privilégio, irmão. Você fazer igual os crentes pentecostais, você estava pulando até o teto, ela, caramba, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor não me trata de maneira coletiva, o Senhor me trata de maneira individual. Você pode falar para 2 ou 3? Você é um privilegiado.
que significa ser transformado? Você já ouviu falar na palavra metamorfose? Metamorfose significa transformação, não é isso? Quem já viu assim, eu sei que não conseguiu ver, mas uma borboleta virar uma lagarta, ou é a lagarta que vira borboleta? A lagarta, viu? A lagarta que vira borboleta. Gente, é uma coisa fenomenal, é uma transformação, é uma mudança radical. Não querendo colocar que Deus fez é feio, mas a lagarta é feia. Mas a borboleta é bonita. Houve mudança. Hein, pastor Rubio? Você era uma lagarta, agora você é uma borboleta. Tu também, pastor. Hã? Isso, é. Então, estou brincando, mas a transformação, isso é importante para a nossa vida. Põe no outro slide, Paulo, por favor. Assim, ó, qual é o ciclo do novo nascimento, pastor? Eu tentei fazer um fluxo, né, de ciclos de novo nascimento. Então, o primeiro fluxo é o quê? Crer. Cara, se você não crer, não adianta. Você pelo menos tem que crer. Eu não conheço, mas eu creio que existe um Deus. Oh, isso é o primeiro, isso é o fundamental. Eu creio que existe um Deus. Então o primeiro fluxo é o quê? Crer. Se eu creio, eu posso partir para o segundo, que é o quê? Aceitar. É isso? Eu posso aceitar. Olha, gente, eu estou dizendo que eu posso. É condicional. Eu não sou obrigado. Eu posso. Porque eu vou escolher o que eu quero para a minha vida. Eu vou escolher o que eu quero. Se eu quero ter uma carreira de sucesso, eu não estou falando da religião. Eu não estou falando da religião. Eu estou falando de Jesus Cristo, que Ele está acima de todas as coisas. Então, se eu aceitar, eu vou fazer um marco na minha história. Olha que interessante. Primeiro eu creio. Olha, eu não conheço esse Deus não, mas eu creio que existe um Deus. Então, isso é o primeiro tópico. Agora o segundo é aceitar. E aí, aceitar é uma condicional. Se eu... É porque aí entra aquela palavra chamada... É isso mesmo, pode falar? Livre-arbítrio. Eu posso escolher se eu quero aceitar ou não. Mas quando eu aceito, é um marco, é um divisor de águas para a minha vida. Você fala isso, pastor, com tanta propriedade? Sim. Porque a partir do momento que num domingo, né, num culto, no ano de 1998, eu estava lá prestando atenção quando o pastor pregou e ele fez um apelo. Quantos querem aceitar a Cristo? Eu não lembro o mês nem o dia, mas eu sei o ano, 1998. E eu entrei nessa condição aqui, aceitar. E a minha vida, ela foi transformada porque eu tomei uma decisão que eu nem sabia o que iria acontecer na minha vida. Tu entendes isso? Eu aceitei porque foi uma opção minha. E depois veio o quê? Obedecer. Porque não basta só aceitar. Não basta só aceitar. Porque se aceitar e não obedecer, não adianta de nada. Se aceitar e continuar na mesma condição, não adianta. Tem que haver transformação. E aí é o seguinte, ó. Entra lá embaixo dizendo que o desejo de praticar o mal vai desaparecendo. Por quê? Porque nós somos convencidos por alguém. Nós somos convencidos por alguém. Então se torna um novo nascimento. Como é que você vê a mudança na vida de alguém? Pastor, ela mudou. Olha a roupa dela agora, como é que está bonita. Isso pode ser uma mudança, mas no que tange a indumentárias. Ó, gostou da palavra? Indumentárias. Hã? Não, aí o que eu quero dizer aqui é comportamento. Quando eu falo de novo nascimento, eu falo primeiramente, exclusivamente, de um novo nascimento. O comportamento muda, meu querido.
As atitudes, elas mudam. E aí, olha só que interessante. Eu não posso trazer o peso e dizer o seguinte: eu aceitei Jesus hoje, então eu vou mudar radicalmente. Então, ai, meu Deus, e agora? As minhas atitudes, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou mudar? Calma, 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 calma. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 3,18. Olha o que diz. Quem achou pode ler bem alto, por favor. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como no espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Todos nós, com cara descoberta, refletimos como um espelho a glória do Senhor. E de glória em glória somos transformados segundo ao Espírito daquele que nos enviou, isso? Segundo o Espírito do Senhor. Todos nós, com o rosto descoberto, refletimos como um espelho a glória. E de glória em glória, irmão, de glória em glória. A transformação, ela vem gradativa. A transformação, ela vem paulatinamente, você entende? Então não adianta se preocupar. Nossa, pastor, tem tantas coisas para mudar na minha vida. A gente fala na dinâmica do trabalho, que você chega no trabalho e fala assim: nossa, hoje eu tenho 15 coisas para eu fazer, e se eu focar nas 15 eu não resolvo nenhuma. Então faz o seguinte, foque só em uma. Depois que você resolver a primeira, você vai para a segunda. Você entende? Depois que resolver a segunda, você vai para a terceira. Às vezes nós ficamos desesperados em tomar algumas atitudes, e a gente quer, já viu um malabarista, quando começa a ter um monte de bolinha, ou aquele negócio lá, aquele tipo... O pessoal passa nas esquinas. Nas esquinas. Cara, você já tentou fazer aquilo? Quem não tem habilidade não dá. No máximo 2, irmão. A 3 terceira não dá. Já peguei 3 limões, primeiro, segundo vai, mas no terceiro não vai. Tem que ter habilidade. Então, o que eu quero dizer é, foque em um problema só na sua vida. Pastor, eu tenho 20. Bem-vindo ao clube. Se tem 20, bem-vindo ao clube. Mas a minha orientação é que você foque em um primeiro, para você resolver o teu problema. Depois você foca no outro. E assim sucessivamente. Amém ou não amém? Amém. O processo, então, quando se inicia, como foi falado ali, o mal ele vai desaparecendo, né? E uma nova pessoa com desejo ardente de praticar o bem, tá? De acordo com algumas experiências, há pessoas que nem se conhecem mais depois que são transformadas. Alguns irmãos tomam atitudes que jamais tomariam, como se fosse antes, né? E aí, quais são as atitudes, né? Pode passar para o outro slide, Paulo? E aí, quais são as atitudes? Deixa eu passar. Quais são as atitudes que eu posso tomar, que eu posso identificar? Paulo, pode mudar aí, tá? Que eu posso identificar como um novo nascimento. Isso. Não faz mais. Você está entendendo? Então, essa é a linha do primeiro entendimento. Eu uso comportamental justamente nesse raciocínio. Isso. Quer ver uma coisa? Ficar calado diante de uma afronta. Isso é uma mudança. Não revidar as ameaças. Isso é uma atitude, meu irmão. Não escandalizar o nome de Jesus dizendo que é cristão e tendo atitudes que não condiz com aquilo que o verdadeiro cristão ele tem. Não xingar no trânsito.
não sonegar imposto. Tem N coisas, né? Paulo, muda para o terceiro, para o outro, meu filho. Isso. Se não dá, eu vou mudar para você. Bem, você entende? O desejo ardente de praticar o bem traz para nós o quê? Uma mudança. E aí, estou brincando, Paulo, pelo amor de Deus. Paulo, querido, como nós somos direcionados para isso? É isso aqui, ó. É a ação do Espírito Santo, a operação dele. O Espírito Santo, ele opera em 3 fases, 3 áreas: no pensamento, no sentimento e na ação. Ó, o Espírito Santo, ele opera em 3 áreas: no pensamento, no sentimento e na ação. Vamos trazer uma referência. Colossenses 3:2. Ele diz o quê? Está ali. Pensai nas coisas que são de... e não nas que são da terra. Porque quando eu tenho um pensamento naquilo que está em cima, eu não dou margem para que o mal entre na minha vida. Porque olha só, quando alguém executa, se você pegar aí esses atribulados que cometem um crime, que matou alguém e tal, primeiro entrou aonde? Pensamento. Ele começou a maquinar. Então, se a mente ela é vazia, a Bíblia diz o quê? Que ela é o quê? O diabo vai entrar. Então, se eu pensar nas coisas que são de Deus, eu posso trazer resultados magníficos para a minha vida. Querido, olha só. Vou dizer um negócio para você. A única pessoa que é beneficiada nisso tudo é você mesmo. Se você não gosta de você e não tomar uma atitude como essa, quem vai gostar? Quer ver uma coisa? Sentimento. Tiago, capítulo 3, verso 14. Quem pode ler para mim, por favor? Mas se tem amar inveja, sentimento facioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Ó, sentimento faccioso. O Espírito Santo tem que agir, meu irmão. O Espírito Santo tem que trabalhar. Às vezes nós trazemos dentro de nós alguma mágoa, e eu vou te falar mais. Como pode, e aí tem que tocar na ferida, como pode, se eu tenho uma operação do Espírito Santo na minha vida, como eu não consigo liberar perdão para alguém? Isso é muito sério, meu irmão. Porque o Espírito Santo, ele está falando no nosso ouvido. E eu vou te falar, ele fala, hein? Fala ou não fala, irmão? Fala, ele fala. Ele fala, meu irmão. Ó, e ele não fala enrolado não, ele fala detalhadamente. Porque o que ele fala confronta a nossa natureza. Tá? Então, sentimento faccioso. Terceiro, ação. Meu irmão, ação, eu não pude pegar outro exemplo melhor do que esse. Quando Jesus se calou diante das acusações, diante de Pilatos, sabe o que eu percebi? Que levantaram uma calúnia contra ele, dizendo que ele havia blasfemado, e ele, diante de todos aqueles que o acusavam, ele não levantou uma palavra para se justificar. Porque se alguém nos acusa, qual é a primeira coisa que a gente quer fazer? Vamos nos defender, eu vou me defender. Isso é normal do ser humano. E às vezes, até quando nós estamos errados, a gente quer se defender também. Mas, diante das acusações, poxa, falar que o mestre, ele tinha blasfemado, que ele tinha... Isso era o quê? Isso era uma calúnia contra ele. E aí qual foi a atitude dele? Ele falou, ô seu caluniador, sem vergonha. Ele não falou nada. Ele ficou calado, porque uma coisa eu aprendi. Quem me justifica é Deus. E quando eu me calo, o Senhor ele age. Quando eu me calo, o Senhor age. Porque tem muita gente, meu irmão, que está passando por isso, mas Deus não está agindo porque ela fala demais. Ela fala demais e ela não espera a ação do Espírito Santo. Ei, meu querido, quero falar uma coisa para você. Deus, ele te protege
na tua inocência. Deus, Ele te protege na tua inocência. Pode falar o que quiser de você, pode levantar a calúnia, o que quiser, mas existe, oh meu Deus, existe um agente tão poderoso que nos trata de maneira individual, chamado o Espírito Santo, e Ele trata a nossa vida, Ele nos justifica, Ele está do nosso lado. Jesus não falou nada. Quer ver outra ação de Jesus? Quando ele estava na iminência de ser preso, ele foi aonde? Ele foi orar no Getsemane. Foi orar, meu irmão. A gente não quer mais levar, deixa eu falar uma coisa. A gente não quer mais levar os nossos problemas para Deus. A gente quer resolver com as nossas próprias forças. Se é assim, se compara com o mundo, porque o mundo também faz isso. Dói falar isso, mas é verdade. É verdade. Então, como você conhece uma transformação na vida de alguém? Quando ela muda o pensamento, quando ela muda o seu sentimento e quando ela muda a sua ação. Aqui fora, concretamente dizendo, só podemos ver a ação, mas sentimento e pensamento, só Deus consegue. Amém, queridos? Ô pastor, permite só uma coisa. Quando eu olho esse quadro aí, a mensagem que o pastor deixou, eu me remeto àquela outro slide anterior, que é na eu crer, né? Eu crer, aceitar, né? E crer, deixar aceitar e obedecer. E deixar a operação do Espírito Santo, né, ser manifestada para que essas coisas realmente, de fato, venham acontecer. Quer dizer, uma coisa chama a outra. Bem, a operação do Espírito Santo, ela faz entender que por tal condição está sujeita a castigos, ou seja, o Espírito Santo, ele está convencendo a pessoa da justiça. Muitos no mundo caminham como se nunca fosse prestar contas com o Senhor, mas pela atuação do Espírito, os novos crentes entendem isso e mudam. Então, eu sei que você está aqui hoje, mas muitos acham que no dia do juízo vão ser aliviados, e eu quero dizer para você que todos nós estaremos no dia do juízo. Todos nós. Para nós darmos conta por aquilo que nós fizemos aqui, por meio do corpo. Tem um exemplo disso ontem. É isso aí. E aí, queridos, eu quero que você faça uma autorreflexão se aquilo que eu estou fazendo reflete para aquele propósito que Deus tem na minha vida. Eu estou fazendo o que é certo? Eu estou fazendo conforme o Espírito Santo está me orientando? Não tem esse negócio não. Carioca é assim, né? Alivia minha barra, dá um jeitinho carioca, já viu? Carioca escorrega, não é isso? Esse é o jeito carioca. Ó, me ajuda aí, me alivia aí, o que eu tenho que fazer para... Não tem esse crente ensaboado, né? Que vai querer se escorregar, que vai querer fugir. Meu irmão, não adianta. Nós vamos estar diante da divindade. E eu vou te falar, meu irmão, Deus, ele está te proporcionando, nos proporcionando esta oportunidade hoje de ouvir a palavra dele. E eu vou te falar, você pode falar assim, pastor, o que eu vim fazer aqui? Aí eu vou dizer para você assim, você veio aqui, meu filho, porque o Espírito Santo está querendo trabalhar na tua vida, está querendo trabalhar no teu coração, está querendo mostrar uma nova fase que você ainda não conhece. Ele está querendo trazer para a tua vida aquilo que você nunca viveu. Pastor, é melhor ou pior? Você ainda me pergunta, meu irmão, se você vai estar do lado do Espírito Santo trabalhando na tua vida, se é melhor ou pior. Talvez eu posso falar uma coisa aqui para você? Se tivesse do meu lado eu não sei, mas do lado de Deus, meu irmão, do lado de Deus, porque eu sou falho, mas do lado de Deus, Deus, ele vai estar nos orientando, vai estar direcionando. Amém? O Espírito Santo trabalha, eu estou resumindo a aula, porque daqui a pouco nós teremos o batismo, tá? No tópico 1.3, o Espírito Santo trabalha em favor do homem.
Precisa de um poder sobrenatural que o ajude a libertar-se de tal situação. Esse poder sobrenatural é necessário porque o ser humano está num mundo físico e corrompido, onde tudo coopera para nos corromper e nos aprisionar. Uma palavra de ânimo e santidade dentro da igreja é combatida por 10 de desânimo que o pecado que tem lá fora. Essa é a triste realidade que não podemos fugir. Ninguém pode se libertar por sua própria vontade. Ninguém pode achar que ela tem o poder de falar assim, não, eu vou me consertar aqui fora e depois eu vou para a igreja. Não funciona assim. Isso não funciona. Por que funciona? Porque Jesus ele fala o quê? Vinde como? E aí, meu irmão, ele vem da maneira que vier. Chega aqui o Espírito Santo, que trata de maneira o quê? Individual. Ele começa a trabalhar na vida daquela pessoa. Eu já vi inúmeros testemunhos. Tem testemunhos aqui dentro da igreja, de como eu vi, como pastor, por esse tempo que eu estou aqui, de pessoas chegar aqui numa condição, e Deus, trabalhando de glória em glória. Paulo veio cheio de carrapicho lá de fora, veio cheio de escória lá de fora, mas quando chegou aqui, você já viu, já prestou atenção, você que é pai e mãe, quando o pai e a mãe sentam perto do filho para catar piolho? Ou isso só aconteceu comigo? Já catou piolho na escola, vi aquela menininha que está com aquele cabelo enorme, e os piolhos tudo voando para as nossas cabeças. Aí a gente chega em casa coçando, aí a mamãe chega, ela senta no degrau da escada, bota a gente num degrau mais baixo. É ou não é? Ela cata todos os piolhos de uma vez? Ela mata de um em um. Ela mata de um em um. Imagine o Espírito Santo pegando, vou trazer o exemplo aqui dos meus mais amigos pastores aqui. Pastor Auri, com aquela cabecinha dele lá. E ele começa a tirar um por um. É assim ou não é, pastor? Ele tira carrapicho por carrapicho. Ainda está tirando, né, pastor? É assim, irmãos. Isso se chama cuidado. Ou cuidado. Você quando o seu filho era novinho, você é mamãe agora, quando você vai dar um peixinho para o seu filho, você primeiro não observa se tem espinha ou não, ou você dá espinha, ou dá peixe com espinha para ele? Ô meu irmão, você tira toda a espinha, não é isso? E dá na boquinha dele. É ou não é? É ou não é, irmão? É cuidado. É isso que o Espírito Santo quer ter de você. É isso que o Espírito Santo ele tem na nossa vida. É cuidado. Ele não é apressado em fazer. Ele começa a tirar, carrapicho por carrapicho. Ele começa a tirar os piolhos espirituais, né? Que está nos incomodando, não é isso? Está nos fazendo coçar. E ele começa a trabalhar na nossa vida. Ô meu irmão, eu tenho visto aqui, eu vejo pessoas aqui assim. Deus está trabalhando de uma maneira maravilhosa. Quem é? É a operação do Espírito Santo. O que seria de nós se não fosse Ele na nossa vida? O que seria de nós? Amém? O tópico 131 diz que é a participação do homem no processo da salvação. A salvação é pela graça, e a salvação é por meio da fé. Pela graça é o fator divino. Quer dizer que independente do ser humano, ficando assim a parte de Deus para conosco uma parte de amor, que nos constrange a amarmos ainda mais. Infelizmente nem todos alcançam essa maturidade. O que? É a graça, é o favor imerecido, é aquilo que Deus nos dá, mas não merecemos. Sabe o que é isso? Você dá um presente para o teu filho que ele não merece. Assim é Deus. A graça, ela já está lá. E isso vem por intermédio de Deus. Isso é por fator divino. E pelo fator humano, a fé. A fé, meu irmão, se eu não tiver fé, é a nossa parte. Pastor, como é que eu tenho fé?
Como eu posso ter fé? Alguém pode responder? Vem pelo ouvir. A fé, ela vem pelo e ouvir o quê? Quando você está na casa de Deus, quando você está ouvindo uma palavra, uma pregação, um louvor, você está ouvindo. E Deus, Ele está começando, o Espírito Santo, Ele está começando a convencer. Não queira você fazer o papel do Espírito Santo. Não queira você fazer o papel do Espírito Santo. Vou dar um exemplo para você. Uma irmã que queria tanto que uma pessoa da sua família se convertesse, e ela estava ficando desesperada, e ela falou: pastor, eu chamo, ele não vai. E aí ele inventou que estava sem sapato. Aí a irmã foi lá e comprou um sapato para ele. Agora você vai. Aí no domingo chegou lá, convidou ele, né? Agora eu estou sem calça. Aí a irmã foi lá, comprou uma calça, eu estou falando, é fato verídico, tá? Ah, eu estou sem calça. O cara com um monte de calça lá, eu estou sem calça. Aí foi lá comprar a calça pro abençoado e chegou no dia, agora falta uma camisa. Chegou na outra semana, hoje não dá porque eu estou passando mal. Querido, não adianta querer fazer o papel do Espírito Santo. Porque quando a pessoa quer vir, ela vem de bermuda, ela vem de chinelo, ela vem com a camisa furada. Não tem barreiras quando o Espírito Santo está trabalhando. Ai meu Deus, estou desesperado, porque fulano não vai para a igreja. Você está orando? Porque Jesus, Ele orou no Getsemane. Ele orou. Ele colocou todas as necessidades deles no joelho, na oração. Porque eu creio, meu irmão, eu tenho a certeza que quando nós levamos as nossas necessidades para o joelho e para a oração, existe um Deus. Que os seus ouvidos não estão agravados e Ele ouve todas as nossas petições. Amém. Glória a Deus. Viu? A irmã da Dona Jagna está aí. Era o que ela queria, ela atendia. Tem que ser pela vontade de Deus. Não pela nossa. É isso aí. Glória a Deus. E aí, eu quero entrar para o último slide, o penúltimo slide, quando fala no tópico 1.32, que Jesus, Ele atende aquele que o procura. Ih, ficou pequeno, né, Paulo? Pode dar um zoom aí? Não, né? Ficou. Jesus, Ele atende para aqueles que o procuram. Um dos integrantes do partido mais ortodoxo dos judeus. Ortodoxo se refere àquele que defende as tradições e os dogmas mais originais da crença. Assim eram os fariseus, partido do qual Nicodemos. E aí o texto, ele fala aqui sobre Nicodemos. Ele era um dos integrantes do partido. Ele fazia parte, né? Devido aos costumes tradicionalíssimos e os que os maiorais do partido pensavam de Jesus. Nicodemos foi em oculto para falar com o mestre. E aí eu quero trazer que Nicodemos, poxa, desculpa pessoal, ficou pequeno. Ele era membro do Sinédrio. Ele era mestre, ele era membro. Então o texto aqui fala dele, ele era membro. Ele era membro do Sinédrio, mas ele não era membro do reino. Porque não basta eu ser membro de alguma coisa que não faz parte do reino. Eu tenho que ser membro do reino de Deus. Porque muitas das vezes nós queremos ocupar cargos e posições e destaques para alimentar o nosso ego, para alimentar a nossa vaidade. Eu quero ser membro disso, membro daquilo, eu quero sentar na cadeira A, na cadeira B. Mas que adianta isso se não é membro do reino? Então, primeiro, eu quero ser membro do reino de Deus. Isso é muito importante. Isso é a primeira coisa que eu quero falar sobre a vida de Nicodemos. Segundo, olha o que ele fala no verso 2, que eu li em João 3. João 3, verso 2. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Então, se ele utiliza a palavra sabemos, é que ele e mais alguém sabia que ele era mestre, é ou não é? Português, não é isso?
sabemos. O Sinédrio sabia, mas não reconhecia. Porque uma coisa é eu saber que existe um Deus, outra coisa é eu reconhecer Ele na minha vida. Uma coisa é eu saber que existe um Deus que está acima de todas as coisas, porque até Satanás ele sabe. Outra coisa é eu reconhecer, dar honra a Ele. Amém? Terceiro, reconhecia que, mesmo Jesus não tendo uma cadeira no Sinédrio, Jesus era mestre, visto que pelo que o povo o admirava. O povo, ele não vai admirar a nós pela função que exercemos, ele vai nos admirar pelo fruto que nós damos no reino. Porque o microfone todo mundo quer, as cadeiras todo mundo quer, mas o fruto quase ninguém faz. Então, ele era reconhecido, e uma coisa eu quero dizer para você, que se eu estar reconhecido pelos homens, isso para mim não é nada, porque eu posso estar reconhecido pelos homens e sendo reprovado diante de Deus. Quer ver um texto que eu acho magnífico? Lucas capítulo 2, abre aí por gentileza. Eu acho que é dele, deixa eu só pegar aqui. É Lucas capítulo 3. O que importa é que Deus ele reconhece a nós. Isso importa. Olha só que interessante no texto. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, e Herodes o tetrarca da Galileia, e seu irmão Felipe, tetrarca da Itureia, e da província de Traconites, Elisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás, ele era o quê? Sumo, veio no deserto a palavra de Deus a João. Num período onde tinha um monte de governantes, onde Anás e Caifás eram sacerdotes do templo. A palavra de Deus vem para quem? Para João Batista no deserto. Ei, quem reconhece a tua autoridade é Deus. Não adianta, meu irmão, não adianta fazer parte de esquema, de estar sentado, porque quem vai te honrar é Deus. Ele vai te honrar. A palavra de Deus veio para quem? Veio para Anás, veio para Caifás, veio para Pôncio Pilatos, veio para algum deles? Não, ela veio para João Batista. E eu vou te falar, João Batista, ele não era reconhecido por esses homens, mas Deus reconhecia ele. E eu vou te falar mais ainda, quem deveria estar sentado lá no templo era João Batista por direito, porque ele era da descendência levítica, mas até por política tiraram ele. Mas ele não se importou, porque o que importa é o que Deus pensa da nossa vida, não o homem. Você entende isso, queridos? Quer ver? Eu botei 10 verdades, mas só coloquei 5. Tá? Era mestre em Israel, mas a sua sabedoria, ela era muito falha. Porque Jesus, quando ele começa, Nicodemos começa a falar com Jesus, ele traz o advento do novo nascimento. Porque, olha só, irmão, Jesus, para ele trazer aquilo que nós necessitamos, primeiro nós temos que atender os requisitos dele. Porque se eu conhecer a Jesus, escute só, se eu conhecer a Jesus por aquilo que ele pode me dar, jamais eu o conhecerei por aquilo que ele é. E Jesus ele faz um confronto. Na verdade eu te digo, verso 3, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O papo de Jesus é sobre o reino. Você entende? Você entende, irmão, que um papo do crente é sobre o quê? Sobre o reino. O papo do crente é sobre o reino de Deus. É necessário. Mas vai confrontar, pastor, não importa. Você está falando do reino. Porque Jesus ele confrontou Nicodemos aqui. A primeira coisa que ele falou,
é necessário nascer de novo. Tem que nascer de novo. E aí ele fala o quê? Ah, mas... E ele sendo mestre, hein? O cara é pós-graduado lá. Ele era como se fosse um membro da Academia Brasileira de Letras hoje, né? Que eles chamam dos imortais, não é isso? Só tem cara bom que escreveu um livro para o mundo inteiro. O cara era um mestre, mas não adianta, irmão. Não adianta, que quem deu sabedoria é o sábio. Quem deu sabedoria é o sábio. Você não entendeu ainda, meu irmão? Quem é que vai te dar sabedoria, estratégias para você vencer na vida? É o mestre dos magos? É o mestre não sei da onde? Não, é Jesus. Ele vai te... Aí você entra nessa manhã aqui pensando como tu vai resolver essa situação. Como eu vou resolver isso? Como eu vou resolver esse problema? Eu estou te falando, o mestre Jesus Cristo, ele vai te dar estratégia. Ô, meu irmão, dá glória aí, pelo menos para eu não ficar mal. Isso, então, assim, ele vai te dar estratégia para você resolver os problemas da sua vida. E ele sendo mestre, tá? Ele sendo mestre, ele se comportou como um aluno diante do Senhor Jesus. Ele teve que se curvar diante da sabedoria, porque o papo de Jesus, para ele, foi um papo de alto nível, né? Porque ele era membro do Sinédrio, ou seja, onde tinha a cúpula ali, onde tinha os maiorais, ele fazia parte dos maiorais, então o nível era diferente, né? Jesus fala de vários níveis, irmão. Ele fala de vários níveis, né? Ele falou com aquela mulher samaritana no nível dela. E aí, os maiores sucessos do evangelismo de Jesus foi de maneira individual. Já estou terminando, tá? E ele, no 5, ele como mestre, ele não conhecia a verdadeira verdade. Porque a verdadeira verdade era Cristo. Ela estava diante dele. Que ele falou assim, ó, no verso 5, Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode herdar o reino de Deus. Eu já evangelizei um camarada e eu falei para ele: cara, o reino de Deus ele é maravilhoso. Ele falou: mas eu não quero ir para o reino, eu quero ir para o inferno. Tá bom, à vontade. Então escolhe para onde quer ir. Talvez não. Ele não saiba o que é um inferno. Ele não sabe. Porque se ele soubesse, ele não escolheria. Mas é uma opção dele, deixa ele ir. Você entende? Entende, irmão? Quando tu vai levar a palavra, vai dar um folhetim para alguém, e aí falta só te xingar, falta só falar mal de você e da tua mãe, né? Dá uma bengalada. Teve um irmão aí que quase tomou uma bengalada no evangelismo. Queridos, é o reino, você está levando. E naquele grande dia vai aparecer uma tela de LED espiritual, né? Onde 10K. 10K. Uma resolução maravilhosa e falar: Senhor, eu não tive como ouvir a palavra. E falar assim: não, você estava lá na EBD do dia 8 de maio de 2018, de abril, perdão. 8 de abril de 2018, antes do batismo, tinha um pastor lá falando sobre o novo nascimento. E tu não pode dizer que não conhece. Irmão. E aí ele diz o seguinte, ó, para finalizar: o que é nascido de carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Ele bate na mesma tecla, novo nascimento, tá? E aí o verso 8, o último slide, diz assim: o vento sopra. Volta lá, não, fica aí, Paulo, sai daí não. Ó, uma coisa que eu achei interessante, lê para mim Mateus 23, o verso 1. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés assentaram-se os escribas e fariseus. Assim, tudo quanto vos disserem que guardeis, guardai-o, fazei-o, mas não façais conforme as suas obras,
porque dizem e não fazem. Ó, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, olha o que Jesus está dizendo: observai e praticai tudo que eles disserem, mas não procedais conforme as suas atitudes, porque o discurso é uma coisa e a prática é outra. Olha o que Jesus está falando: estão assentados na cadeira, o discurso segue o discurso, mas não siga a prática deles. É isso que ele está ensinando. Não adianta, querido, eu almejar a cadeira se a minha prática ela não condiz com aquilo que o Senhor quer na minha vida. Evangelho é mudança de comportamento, é salvação, tá? E no final, verso 8 diz assim, pode botar no último slide agora, Paulo, por favor. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabemos de onde vem, nem para onde vai. Assim todo aqueles que é nascido de Espírito. Eu pedindo a Deus, Senhor, o que quer dizer essa palavra? Deus falou comigo: liberdade. Liberdade. Da gente ser livre. Ó, o vento sopra para onde quer, meu irmão, e ouve a sua voz, mas não sabemos de onde vem, nem para onde vai. Assim tudo é aquele que é nascido do Espírito. Quer ter liberdade, quer conhecer o reino de uma maneira sobrenatural, é entregar e fazer a vontade de Deus. Amém, queridos? Amém. Que assim seja para a tua casa, que assim seja para a tua família, que você possa ganhar toda a sua família para Cristo, que toda a tua família naquele grande dia seja salva, porque a salvação vem do Senhor, e sobre o seu povo seja a sua bênção. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Você quer ser um verdadeiro cristão? Esteja conosco, acompanhe conosco. Esse trimestre vai ser bênção na sua vida. Tenho certeza que não vai mudar somente a sua vida, mas a vida daqueles que estão à sua volta. Você crê nesta manhã? Erga a sua mão, adore a Ele nesta manhã. Louvado seja Deus. Convido os obreiros a estarem aqui à frente, distribuindo os envelopes. Nós estaremos adorando ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Lembrando os amados que hoje, se me falha a memória, hoje nós estamos encerrando a campanha de oferta de honra, semente de honra, digo, né? Então, você que fez o seu voto, cumpra ele. O Senhor, Ele é fiel para também cumprir as suas promessas na sua vida. Corrigindo, a campanha estará encerrando no dia 10, não é isso? Tá, ok. Obrigado, pastor. Adoremos a Ele.
Queridos, da campanha da Semente da Fé, você pode, falou até o dia 10, dia 10 é terça-feira. Terça-feira não tem culto aqui, tem culto na quarta. Então, vamos estender até quarta-feira, dia 11, tá? Então, você que fez o voto, você pode pegar um envelope separado, colocar semente de fé, colocar o seu nome e o valor. Amém? Levante o seu envelope, os seus envelopes. Pai, eu quero te agradecer pela oportunidade que nós temos de semearmos no teu reino. Encontramos, Senhor, felizes e satisfeitos pelas benevolências que tem feito em nossa vida. Muito obrigado, Senhor, porque entendemos que a semente que lançamos é para a expansão do teu reino, onde através de uma maneira bem solidária nós temos enxergado e temos alcançado pessoas para Cristo. A cada igreja que inaugura, almas se convertem ao teu reino. Muito obrigado, Senhor, por tudo. E podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Assim nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Coloca o seu envelope. Nossa amada irmã vai passar aí, vai recolher. Tá? Nós teremos agora o batismo, né? E a gente vai orar. Vamos passar para lá. A gente vai fazer ali a oração. Então, você que é membro da igreja, vamos prestigiar aí. Nós temos quase 20 pessoas para se batizar agora, tá? E é a festa das águas, está ocorrendo em todas as ADVECs do Brasil, tá? Para que o reino de Deus ele seja cada vez mais proclamado. Amém? Você que está nos visitando, um prazer ter você conosco aqui, tá? Uma bênção de Deus, está convidado a estar conosco aqui mais vezes. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por essa manhã. Te agradecemos, ó Deus, pelo carinho, pelo cuidado que Tu tens com cada um de nós. Entregamos a nossa vida diante do Teu altar. Entregamos neste momento agora ao batismo. Pedimos a Ti que tomes o primeiro lugar sobre cada um dos Teus filhos, Senhor, que passarão pelas águas. Que um novo tempo se aproxima para a vida deles. Senhor, eu oro, Senhor, eu creio que Tu farás uma obra linda, onde eles darão muitos frutos aqui no Teu reino. Guarda e livra de toda acusação de Satanás, de toda obra do inimigo contra essas vidas, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa ajudar, proteger, possa guardar a vida de cada um dos Teus filhos que vão passar pelas águas agora. Assim nós como igreja oramos e Te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus, Pai. Eu sou nova criatura, Vai passar lá na secretaria, pega esse favor lá. Glória a Deus. Agora sim a todos. Queridos, nós estamos aqui na festa mais importante da igreja. Existem duas grandes festas da igreja, o batismo e a Santa Ceia. A Santa Ceia é o memorial, onde lembramos que o nosso Jesus vai voltar. E o batismo, ele é os frutos que a igreja produz. Então, se a igreja não estiver nesse mundo para ganhar almas, ela pode fechar as portas. A função da igreja é ganhar almas. Glória a Deus. O resto é consequência. O resto é trabalho, bênção de Deus, ouro come, papo é tocado. O resto é a bênção de Jesus sobre a nossa vida. O importante disso aqui são as vidas. É festa que acontece no céu. Essa festa não acontece com que vem materiais. Essa festa acontece com o pecador se arrepende. Quando ele reconhece Jesus Cristo como Salvador. Esse é o Evangelho. Eu
quero dizer para vocês que aconteceram as águas. Que o Evangelho é suficiente para manter a vida de vocês. Não há nada mais importante do que o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que deixou princípios para que nós permanecêssemos e alcançássemos a nossa salvação. Lembre sempre disso. Não há nada mais importante na vida de vocês do que a salvação. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo, pode vencereis. Porque na verdade, o original, a palavra mundo significa sistema. Então, um sistema que trabalha para realizar o existir da nossa fé, mas Jesus venceu isso. Sabe por quê? Porque a eternidade é algo maravilhoso. A eternidade. Jesus morreu para nos dar a vida eterna. Para nos levar a um lugar onde a Bíblia diz que lá não há choro, que lá não há tristeza. Lá é o lugar onde aquele que aceita Cristo vai passar a sua eternidade. Esse mundo já está com prazo de validade. Mas para onde nós iremos? O próprio Senhor Jesus disse: eu trabalho, o Pai trabalha, eu trabalho até o dia de hoje. Ele está preparando moradas para nós. Está por grande dia. Então, quando nós nos batizamos, a nossa alegria é que a nossa casa se batizar também. E a convicção que temos no nosso coração é que teremos uma vida sem as dores desse mundo. Isso é a eternidade. Algo que a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, que ele tem preparado para aqueles que o amam. E quando eu amo a Deus, quando eu deixo Ele ser gerente da minha vida 100%, quando Ele passa a gerenciar a minha vida 100%, quando eu passo a colocar a minha vida na mão dEle, e o primeiro passo vocês estão dando nessa manhã. Glória a Deus. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Significa que hoje há um senhorio que é trocado. Vocês não pertencem mais a esse mundo, mas vocês estão reconhecendo publicamente, diante da igreja do Deus vivo, o Senhor da vida de vocês é Jesus Cristo de Nazaré. E a Bíblia vai dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Significa que existem guerras que só na unidade do corpo de Cristo nós venceremos. Por isso a importância da igreja, por isso estamos aqui nessa manhã, para orar, para profetizar sobre a vida de vocês. Eu sei que aqui existem várias histórias de pessoas que estão abrindo mão de muitas coisas, histórias de pessoas que realmente tomaram a decisão certa. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: é a melhor decisão que vocês tomaram na vida de vocês. Glória. Ah, pastor, quer dizer que a partir desse momento a minha vida vai ser um mar de rosa? Não. As aflições virão, mas tem uma diferença. A diferença é que quando entregamos a nossa vida a Jesus, nós temos um referencial. E esse referencial é algo que o mundo está procurando. O mundo está procurando, o mundo está pagando por isso, não tem que chama-se paz. Jesus disse que nos daria uma paz que excede todo entendimento. O que significa essa paz? A capacidade de viver no momento de adversidade, mas estar sóbrio diante disso. A capacidade de estar vivendo uma das maiores fases da nossa vida, mas entender que há uma paz dentro de nós, e essa paz é dada pelo Cristo, que é chamado Príncipe da Paz. Eu me lembro de um jovem que aceitou Jesus, e ele falou que ele procurou várias religiões. E numa dessas religiões, ele disse lá para a cabeça lá: eu quero paz. Ele disse: você não quer mulher? Não, eu quero paz. Ele quer dinheiro. Ele só pode dar paz quem tem a paz. O que a Bíblia diz? A paz só é dada por quem tem a paz. E Jesus é príncipe da paz. Por isso que tem a paz. Por isso, estar em Cristo é viver momentos difíceis, mas é saber que você tem alguém do teu lado, porque Ele disse: eu não vos deixarei só, eu vou enviar o meu Espírito, e o Consolador estará convosco até a consumação dos séculos. Significa saber que no meio
vem uma guerra, você vai fechar a porta do teu quarto, vai dobrar o seu joelho, e você vai sentir uma presença que te levanta, que te fortalece, que diz: eu estou contigo até o final. Dói, mas eu estou contigo. Então, isso é ser cristão. Não é a ausência de problemas, não é uma correria louca pelos bens dessa terra, mas entender que hoje meu passaporte para a eternidade está sendo carimbado. É que hoje eu estou me colocando à disposição do Reino de Deus. E eu quero falar para a igreja: lute, tenha essa alegria, para que você, quando chegar nesse dia, saber que tem alguém sentado nessa cadeira, que você ajudou a arrancar do inferno das trevas e trazer para o reino da luz. Tenha essa alegria no seu coração. Peça a Deus: Senhor, eu quero falar do teu amor para alguém. Eu quero que essa alma se chegue até o batismo, que é o momento mais importante da vida de uma pessoa. É a decisão que eles estão tomando hoje. Bem? Eu pedi aqui ao pastor Evandro para fazer a oração da confissão de fé, para que nós venhamos a dar início a essa festa tão maravilhosa. Amém, glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas aí para os batizandos aí? Muito legal, muito maneiro, vendo todo mundo aí. Esse pão, você? Cadê o fã-clube aí dos irmãos batizando aí? Cadê? É a festa das águas, meu irmão. É um momento de muita alegria, né? Vai ser bênção de Deus, glória a Deus. E aí, antes da gente fazer o ato de batismo, a gente faz aqui um ato de confissão, né? Então, vamos nos colocar de pé. Vocês já estão de pé. E aí eu vou fazer aqui, vocês vão repetir após mim a palavra, com fé. Tá bom assim? Pode ser? Vocês aí estão me ouvindo? Aqui, ó. Vocês estão me ouvindo aí? Vou falar aqui uma palavra, que é um ato de confissão, e vocês vão responder após mim. Amém? Então vocês vão falar assim, ó: eu declaro que a partir dessa data tenho compromisso com o Senhor Jesus e a Igreja de Cristo. Como membro do corpo de Cristo, vou ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, cumprindo a ordenança de Cristo, e que a minha vida seja um exemplo para outras pessoas, e que o meu testemunho sirva de conquista de muitas vidas, em nome de Jesus. Eu declaro que sou membro do corpo de Cristo, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oh, maravilha. Então, vamos começar. Olha, você se chama aqui. Vanessa da Silva Lázaro. Vem cá, Vanessa. Ajude ela aqui, ó. Sempre para esse lado aqui, tá? Ó, entra aqui, sai aqui, é o fluxo, tá? Isso. Bom? Cadê o pessoal que tá com a Vanessa aí? Isso. Ah, sim, perdão. O pessoal que vai se batizar pode se sentar, o outro pessoal tirar foto. Obrigado, tá? Nós batizamos a Vanessa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Passando a palma para Vanessa. Olha bem, Vanessa. Olha, depois vocês cumprimentem eles aqui, tá? Cumprimentem eles aqui, dando os parabéns a ele, em nome de Jesus. Próximo, né? A Solange Ramos. Solange Ramos dos Santos. Cadê o pessoal da Solange aí?
Depois cumprimente aqui a Solange. Márcio Luiz dos Santos, o próximo. É o esposo dela, a sala de palmas. Glória a Deus. Isso. Vai molhar o cabelo. Deixa trabalhando, irmão. Nós batizamos o Márcio em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Maravilha, Márcio, parabéns, hein? Richard de Araújo. Agora você tem que falar, hein? Não, Richard. Cadê o pessoal do Richard? Tá aí? Nós batizamos o Cristo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vou chamar aqui a Brenda Sena. Uma salva de palmas para a Brenda. Nós batizamos a Brenda em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Brenda. Glória a Deus. Depois que aí. Alexandre Correia de Souza. Oh, cadê o pessoal do irmão Alexandre? Nós batizamos o Alexandre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Carlos Humberto da Silva. Mas eu quero ver o seu senhor agora, viu? Carlos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Parabéns! Vou chamar aqui o Jaffa Luiz Garcia. Luísa das Águas da Defense. Nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Priscila Moreno Fernandes. Cadê a Priscila? Parabéns. Cadê a família da Priscila? Tá aí? Nós batizamos a Priscila em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Parabéns, Priscila. Laísa de Araújo. Nós batizamos a Larissa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Parabéns, Laísa. De novo. 2 vezes. Vou chamar agora a Carla Fernandes. Cadê a família da Carla? Tá aí?
Santo. Uma salva de palmas para Carla. Agora eu vou chamar aqui a Kathleen Santos. Santo. Glória a Deus, Cíntia. Vou chamar aqui agora a Cíntia de Araújo, França. Cíntia tá aí. Nós batizamos a Cíntia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma salva de palmas para Cíntia. Meu irmão, o batismo tem até aqui, ó, Roberto Carlos. Cadê o Roberto Carlos? Roberto Carlos. Nós batizamos o Roberto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Roberto Carlos. O Jackson Pereira, Alvinho, agora eu vou chamar aqui a Thalia. Nós batizamos a Thalia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vou chamar aqui agora. Ela estava com medo de se afogar nessa piscina. Vou chamar aqui agora o Edmilson Sobral. Ah, o Edmilson não veio. E eu vou chamar aqui agora a minha alma. Não, não é a minha alma, a alma que eu estava cuidando, né? Minha alma pega a vara. Vou chamar aqui o Mário Antônio Raimundo. A família dele está aqui, pastor. Tira a foto aqui, ó.
Aleluia, glória a Deus. Gente, agora eles vão aqui para a calçada, tá? Eles vão soltar esse balão. Eles fizeram um pedido, eles e Deus vão soltar o balão lá fora. Então, antes de soltar o balão, a galera pode ir lá para fora para tirar foto. Tá bom? Vai ter um espaço aqui. Tá? Então vocês já podem ir lá para fora. Ah, outra coisa, cada um membro aqui, ó, cada um que foi batizado, você pode cuidar, tá? Ligar para eles quando eles não vierem para o culto, é para todos nós cuidarmos, tá bom? À noite, vocês que batizaram têm um certificado. Não faltem. Pessoal do DIC, vamos tirar uma foto lá fora também com eles. Tirar uma foto aqui fora com o pessoal do DIC se batizando. Gente, vem um pouquinho mais pra cá, ó. A direção aqui do desejo. Chegou atrasado. Chegou atrasado, isso aqui é. Tá voltando o pastor. Ô pastor, dá pra juntar os menorzinhos na frente e os maiores em cima, só pra gente juntar aqui. Os menorzinhos na frente, pra cá. Os menorzinhos na frente. Seu Carlos, fica mais no meio, seu Carlos. Os maiores vai mais pro meio. A gente vai orar, hein? Opa, desculpa. Pessoal, a gente vai orar agora. Quando eu acabar a oração, vocês soltem o balão e glorifiquem ao Senhor, todo mundo, tá? Vamos fazer uma festa aqui na rua. Amém? Amém! Então vamos orar. Feche os olhos aí. Faça um pedido. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por esse momento, Senhor. Recebe o nome deles no livro da vida, cada um deles. Que seja um novo tempo, um tempo de vitória. Um tempo de vitória em Cristo!